Vamos para Leonardo Guevara. Ele mandou essa artezinha aqui no nosso Discord para membros, lá no Lives Feedback. E ele disse o seguinte, ele quer um feedback numa arte. Ele escreveu assim, ó. Oi Marco, oi chat e oi YouTube. Então, eu tô com essa ideia de projeto pessoal de desenvolver umas ilustras de personagens de Magic no estilo de Hearthstone. E esse é o segundo personagem que eu fiz. Eu sinto que ficou muito melhor em relação ao primeiro, mas quando eu coloco essa imagem perto de outras imagens do Hearthstone, ainda sinto que falta algo. Sei que você já postou alguns vídeos falando sobre a direção de arte do Hearthstone, ainda assim adoraria um feedback sobre o que eu posso melhorar para as próximas ilustrações. Essa aqui é a arte do Léo Guevara. Deixa eu dar uma olhada também no projeto para ver passo a passo que te levou a essa imagem final, né? Vamos ver. Thumbnails. Color thumbs. E vamos ver a primeira que você fez nessa vibe. Dockside Extortionist. Legal, cara. 10 meses. Tá produzindo bem, cara. Bastante arte. 2 anos. Essa aqui já é mais antigona. Com qual artista você se comparou, Leonardo? E o que você sentiu especificamente que você não conseguiu atingir com a tua arte? Você disse aqui o Rafael Zanquetin, né? E galera do Moon Colony. Vamos pegar umas artes do Rafa? Pegar uma arte como ref pra gente colocar lado a lado e comparar. Eu achei que ela parecia meio lavada. Acho que na parte de render eu caminhava meio em círculos, sabe? Talvez seja um efeito do dominó. Lá das thumbs também. Tipo uma cadeia de escolhas meia boca. Não sei. Sinceramente, avaliando o teu trabalho, assim... É claro que se você colocar ao lado da Moon Colony ali, do lado do Rafa, a diferença são, tipo, sei lá, uns 10 anos de experiência. Tá ligado? É meio injusta uma comparação direta. Eu não acho que tá tão longe do jeito que você tá falando ou transparecendo, assim. Eu não acho que tá tão longe em questão de qualidade pra você pegar uns freelas como esse, sabe? Eu acho que para as próximas artes, o que você poderia passar mais tempo trabalhando e melhorando, eu acho que seria na parte de desenho mesmo, na parte de estrutura. Você falou da parte de render, e eu não acho que o render, nesse momento, é o que mais me incomoda aqui. O que mais me incomoda é a estrutura mesmo do seu personagem, da pose do personagem. Eu acho que tá tudo muito apertado para caber dentro desse frame e algumas proporções acabaram ficando estranhas, sabe? Então se a gente coloca... Vamos colocar por cima de tudo uma camada como essa e vamos tentar traçar rapidinho, bem tosqueira mesmo, a estrutura do personagem aqui. Ó, deixa eu fazer com branco, acho que vai ser melhor. Ó, vamos traçar a estrutura que você fez aqui. Provavelmente a mão vai estar mais ou menos aqui, né? Eu traçando essa estrutura, você começa a perceber que esse personagem ele tá desproporcional. Eu não acho que é nem passar mais tempo só nas thumbs. Eu acho que seria pegar algumas referências. As thumbs podem estar desproporcionais para você passar a ideia. Mas para você chegar no seu desenho final, eu acho que faltaria você passar um tempo a mais no desenho mesmo, tá? Então, às vezes, você tirar umas fotos para se usar como modelo e como referência para essa pose vai te ajudar, assim, imensamente. Imensamente. Você usou alguma foto para se basear nessa pose? Eu posso te falar com toda certeza, os artistas mais experientes do mundo, eles vão ter muitos desses recursos
ao seu dispor, sabe? Então eles vão utilizar foto, especialmente para as mãos, que são estruturas super difíceis de você fazer só de cabeça e ficar muito bom. É bem difícil de deixar as mãos muito boas. Então, para as mãos é muito importante, mas nesse caso, para o corpo todo também. Você falou que usou nas mãos, isso é ótimo, porque a mão, ela realmente fica natural, fica mais natural quando você pega ali uma foto para utilizar, né? Mas para todo o corpo, é super importante você também fazer algumas fotos. Pede para alguém tirar essa foto, porque aí você não teria esse problema aqui do ombro em relação ao pescoço, em relação ao trapézio, porque, tipo, o que tá acontecendo aqui é que tá vindo pescoço e ombro já direto, sabe? Tipo, não tem trapézio, não tem a conexão do pescoço com o tronco de uma forma mais natural. Tá só meio durão, assim, sabe? De novo, quando vem pras mãos, eu acho que fica super legal, o escorço funciona bem, essa mão ficou legal também, mas aí o braço tá muito pra dentro pra ele poder encaixar dentro desse frame. Em questão de render, eu não acho que tá ruim, assim, sabe? Tipo, não é uma parada que você deveria se preocupar muito agora. Eu acho que quando você estruturar e solidificar bem esse seu desenho, vai ficar muito mais fácil pintar por cima disso. Talvez você teve que ficar em círculos na hora do render, porque você estava tendo que arrumar o desenho. Isso acontece muito. Eu apostaria as minhas fichas que isso aconteceu. Que você ficou em círculos na hora de pintar por causa que você estava corrigindo o problema do desenho. Tá? Eu uso muito a minha webcam para tirar fotos e usar de referência ajuda demais. Eu só tomaria um pouco de cuidado com webcam e câmera de celular para você não tirar sempre uma referência, fotos de referência com wide angle, sabe? Com uma lente que tenha muita distorção. Porque isso acontece. Webcam e câmera de celular, geralmente elas são muito wide, elas são muito abertas, assim, né? Aberta não é o melhor termo, né? Mas elas acabam distorcendo demais os objetos que estão nela. E para você ficar mais enquadrado, você tem que se aproximar dessa lente. E aí, quando você se aproxima, você também fica muito mais distorcido. No mundo ideal, até para esse tipo de cliente aqui, você usaria uma lente com um pouquinho de zoom. Não é completamente wide, assim. É um pouquinho mais de zoom. Não precisa ser super zoom. Mas o que... Se tivesse, assim, de 35mm até uns 85mm seria perfeito para você não ter tanta distorção na figura humana. Porque muitas pessoas se acostumam a desenhar a figura humana com muita distorção, né? Mas às vezes o seu cliente não quer isso, ou não precisa de tanta distorção assim. Então é importante você só saber mais ou menos qual que é a lente que você está usando e entender se você quer essa distorção ou não. Eu acho que para Hearthstone cabe um pouco de distorção, mas tem que tomar muito cuidado, porque se você se posicionar de um jeito estranho em relação à câmera, a sua cabeça pode ficar muito pequena ou ficar muito grande. Se você estiver inclinado para frente, a sua cabeça ficar mais próxima da lente, ela vai distorcer muito a cabeça. Se ficar para trás, seu corpo vai ficar grande e vai gerar distorção. Então tem que tomar muito cuidado com isso na hora de você for tirar uma foto de referência, tá? Então acho que nessa imagem aqui especificamente, daria para você ajustar se você quisesse ainda, mas para isso rolar, eu retrabalharia toda essa região aqui, ó. E até seria bom porque você trabalharia com mais espaço negativo nessa pose, o que deixaria ela ainda melhor, a leitura dela ainda melhor de longe.
Talvez buscar uns shapes mais assimétricos para essa pose também, ó. Algo assim já ajudaria bastante a pose melhorar tanto a leitura quanto a proporção. Acho até que esse pescoço aqui tá um pouco comprido demais. A gente poderia dar uma mexida bem sutil. E outra, tipo, o desenho pra Hearthstone e tal, ele não precisa ser perfeito, só não pode gerar... É incômodo, né? Ah, eu poderia estar usando o Content Aware Fill, mas eu não vou usar, tá? Essa orelha também acho que tá mal posicionada. Eu tomarei um pouquinho de cuidado também na hora de iluminar esses cilindros do jeito que você está fazendo, porque eles estão ficando um pouco bidimensionais. Na hora de renderizar, tenta trazer o brilho, isso eu falei ontem, né, na nossa live para os membros. Tenta trazer o brilho da forma, ou pelo menos uma sombra, para dentro do corpo da forma. Cilindro, ele funciona de um jeito diferente, assim, para você deixar tridimensional. Vou dar um exemplo aqui do lado, ó. Vamos supor que você tem um cilindro, certo? Aqui, bonitão. Pá. Você tem esse cilindro. O jeito de você pintar esse cilindro, ele vai influenciar completamente o entendimento da forma tridimensional dele. Especialmente se você não estiver vendo essa parte superior, que indica o posicionamento dele no espaço. Até a parte inferior também, né? Ela pode sugerir, mas se você estiver vendo parte de um cilindro, sem ver as suas extremidades, por causa de sobreposição de outros elementos, etc., o jeito de você renderizar isso que é interessante é trazendo a parte clara um pouco mais para dentro da forma. Porque se você iluminar trazendo sempre para os cantos, ou muito suave, se a sua iluminação for muito suave, tipo assim, ó, tudo é suave, ó. Extremamente suave. Você perde muito a forma desse cilindro, entendeu? O ideal, não é uma regra absoluta, mas eu acho que fica muito melhor quando a gente evita fazer isso, porque isso acaba deixando a pintura muito flat. Para deixar isso mais cilíndrico, é legal você tentar fazer tipo isso aqui, ó. Especialmente se for algo mais metálico, ajuda muito.
Isso aqui parece muito mais um cilindro que está recebendo luz dos dois lados do que algo assim. Compreende? Porque assim, ele é muito simples. Isso pode funcionar, tá? Vai ter situações que funciona. Mas ajuda muito mais você tentar trazer a parte iluminada um pouquinho para dentro da sua forma. Um pouquinho para dentro. Porque parece que esse cilindro tá dando mais a volta, sabe? Então quando você for até trazer um highlight para essa forma. Se você for trazer um highlight, evita trazer esse highlight no canto, nesse cantinho. E aí você mata completamente a forma. Ó, se você trouxer esse highlight no cantinho, isso aqui só vai acontecer se a luz estiver atrás do seu objeto, tipo, muito para trás. De novo, se você for trazer um highlight, é mais interessante você trazer ele mais para dentro da sua forma. Aqui. Ou aqui, por exemplo. Ele vai parecer mais cilíndrico, com certeza absoluta, do que assim. Muito mais. Isso aqui parece um papel amassado, assim, sabe? Um papel flat, um pouquinho curvo só. Assim, ele parece muito mais um cilindro, quando você traz o highlight e a iluminação para dentro da forma. Mas se, obviamente, né? Se você tiver com uma fonte de luz de trás, aí faz sentido você fazer uma linha de recorte e colocar na extremidade da forma. Mas tem que tomar muito cuidado para onde que você escolhe iluminar esse cilindro, sabe? Isso influencia demais na leitura da peça. E isso estava rolando aqui no braço, ó. Tá vendo que esse braço tá... Esse antebraço aqui, né? Ele tá sendo iluminado pelos cantos perfeitamente pelas extremidades. Tipo, a luz tá aqui e tá aqui. Olha como ela fica um pouco bidimensional comparado com essa versão aqui. Parece muito mais tridimensional porque parece que a luz tá vindo... tá interagindo com essa forma tridimensional, mais de frente, tá bom? É só uma sugestãozinha. Não tô falando pra todo mundo escurecer o canto de cilindro, tá? Mas é pensar a luz de uma forma mais 3D. E não de tipo, a minha luz está à direita do objeto, então eu vou iluminar o canto direito do objeto. Não, não, não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, saca? Se a sua luz está à direita, mas ela ainda vai estar um pouco à frente do objeto. Então você não ilumina os cantos, as extremidades, os cantinhos, sempre. Tá bom? Eu acho que seria isso. Uns ajustes simples, mas bem focado nessa questão de proporção, desenho e método também, né? Tipo, usar mais referência. Mesmo que seja para Hearthstone, a referência, ela tá aí para você estilizar, exagerar, usar a seu favor, né? Beleza. Mas, cara, parabéns, bem legal a ideia também e legal a execução. Principalmente pela evolução de uma imagem para outra. Isso é super legal de ver, mano. Então, parabéns, continua firme aí produzindo. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!